esse estudo querendo falar sobre a indulgência, né? Em aprofundar um pouquinho o estudo na indulgência. E ela vem no Livro dos Espíritos, está lá na parte 3, entre as leis, na última lei, Lei de Justiça, Amor e Caridade, em que Kardec faz essa pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Assim como a entendia Jesus. E os Espíritos respondem que a caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa parte da indulgência, e o estudo vai continuar em outros dias com a benevolência e com o perdão. Mas a Estela ela vai começar com a definição, né, Estela, ajudando a gente aqui a entender melhor o que é a indulgência. A indulgência, né? A gente tem a impressão, é sempre bom a gente buscar a definição das palavras para a gente conseguir entender um pouco onde é que a gente consegue, onde a gente vai aprender a lidar com isso, o que é exatamente, né? E a origem da palavra, do latim, ela quer dizer exatamente uma tolerância ao perdão, né? Indulgência, ela era utilizada, inclusive, na época dos romanos, era uma forma de perdão. Quando a gente fala de indulgência e tolerância também, pelo que eu vi, busquei vários palestrantes, vários materiais, a gente fica um pouco com essa sensação da tolerância, né, de como se você fosse aceitar calado e sofrendo. E a gente vai abrindo a cabeça no Espiritismo que não é esse tipo de indulgência que é falado aqui. Ela é mais um convite para a gente se autoconhecer, para a gente descobrir o porquê é ser indulgente. Não como uma conivência, mas não é só um aceitar, mas o que você faz, como você descobre, como você vai se sentir melhor praticando essa indulgência. Então, ela é, como a Marisa disse, se colocar no lugar do outro, mas não no sentido, não como se você vai ser conivente, mas no sentido de entender da onde está vindo aquela atitude da pessoa, onde o lugar mais difícil que eu acho que é o lugar do outro, é o lugar mais difícil de estar. Porque a gente não tem ideia, se naquele momento que a pessoa reage, que a gente vai ter que ter essa indulgência, a gente vai ter... que a gente faria diferente naquele momento. E como a gente também espera a regra de ouro de não fazer ao outro o que não gostaríamos que fizesse por nós, ela também traz junto com isso que nós também gostaríamos que o outro fizesse conosco, tivesse feito indulgência com a gente. Hoje de manhã eu estava falando com meu marido, eu falei assim, gozado, né? Indulgência é assim. Acho que um exemplo bem básico é esse. Você está correndo numa estrada, você está acima do limite, a polícia te para. A primeira coisa que você espera é que aquele policial que te parou seja indulgente. Ou seja, que ele vai te perdoar, mesmo que ele te dê uma multa, mas que seja mais leve, né? Que ele vai mais leve, que não dê só um aviso, que não seja uma punição extrema. Então, a minha definição de indulgência é baseada, lógico, né, nessa parte, né, da etimologia da palavra, que seria isso, mas é mais dessa jornada de aprender como que a gente age perante essa aceitação do outro, essa desculpa, esse perdão do outro. Aí você pode complementar ali nas coisas que você também colocou como a definição, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, está lá sobre a misericórdia, né? É um capítulo que fala sobre a misericórdia. E depois ele vai desenvolver o capítulo vai falar sobre perdão e vai falar sobre indulgência. Então ele coloca ser de indulgentes no sentido de não julgueis com severidade as ações dos outros, né? Então vem essa parte do julgamento também, quando a gente olha o que o outro está fazendo e já põe uma etiquetazinha, né? Já coloca um labelzinho ali, e muitas vezes nós somos muito tolerantes conosco, mas somos intolerantes às vezes com a atitude dos outros. Falta um pouquinho dessa empatia, ainda temos essa coisa dentro de nós mesmos de julgarmos os outros.
Também coloca que, se a gente for pensar que a misericórdia está lá no título do capítulo, e vemos o perdão e a indulgência como partes da misericórdia, não só, é uma virtude dentro da caridade e também parte da misericórdia, né? E vemos o perdão, vemos que o perdão é assim, nós estávamos comentando que conforme o espírito vai se evoluindo, ele não precisa mais perdoar tanto, porque ele não se magoa tão facilmente, né? A gente já compreende melhor, igual a mãe com uma criancinha de 2 anos que fala assim, eu quero um carro, e a mãe fala, você ainda não pode ter um carro. E a criancinha tem aquele ataque histérico, fala, eu te odeio, a mãe vai falar o quê? Vai dar risada, né? Então, acho que com Deus é a mesma coisa, a gente tem esses ataques histéricos, mas Deus olha pra gente e precisa perdoar um bebê desse, né? Não precisa, nem chega a tocar o fio da sandália, né? Então, o perdão, conforme o espírito vai evoluindo, ele vai diminuindo. Em compensação, a indulgência, que é essa empatia, que é esse olhar misericordioso, que é esse olhar para o outro e dizer assim, vai chegar seu tempo, tá tudo bem, não importa o que você faça, eu ainda amo você. Eu acho que isso vai ter que ir aumentando, vai aumentando conforme a evolução, né? E quer completar, Ana? Não, só 2 coisinhas que eu achei, né, na fala de Estela, boa também, que é essa coisa de não olharmos o outro com indulgência para não julgar, né? Porque, normalmente, sem a indulgência, só com a intolerância, a gente não só julga, como a gente executa, a gente condena e executa imediatamente. Aí eu lembrei que, quando a gente vive sem praticar a indulgência, os momentos, os acontecimentos só dão lugar a 2 coisas, né? Você que faz a avaliação é o juiz, porque o seu olhar não é um olhar de empatia, né? Não é um olhar tolerante, é um olhar de julgamento, então você é o juiz, e o outro é o réu, normalmente o culpado. Então, a gente já vê o outro com culpa, a gente não faz essa avaliação. E quando Lina citou o negócio da mãe com a criança, né, que conseguimos com as crianças, às vezes, ser indulgentes, se aquele não for realmente o inimigo feroz do passado, a gente consegue. Senão, a gente vê mães que até espancam, até, né? Mas a gente olha aquela criança, né, capaz de cometer aquele erro, mesmo porque é criança. Já o Pai, já Jesus olhava para nós capazes de cometer erros, mesmo sendo adultos. E os nossos filhos, quando se tornam principalmente adolescentes, aí a gente não tem mais aquele olhar tão compassivo, tão indulgente como quando eram crianças, né? Jesus, com o olhar da eternidade e da imortalidade, ele já nos via, né, crianças o tempo todo, né? Sempre capazes de trair, de negar, de fazer como foi com Pedro e Judas, né? Isso é que eu achei, assim, porque a indulgência realmente deveria ser o nosso foco. Uma pergunta. Fala. Não, é porque eu tinha visto, né, inclusive menciona a passagem da mulher adúltera, onde Jesus faz exatamente esse convite do que a Marisa está falando, onde a gente, naquele momento onde todos estavam prontos a condenar, Jesus convida a que a gente faça essa reflexão, né, de atirar a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. E eu fiquei, agora me ocorreu assim, talvez tivessem pessoas lá que nem sabiam nem porque estava apedrejando, viu alguém apedrejar, resolveu apedrejar também, porque, né, alguma coisa de errado ela fez. E nem parar de um momento para entender qual era a situação daquela pessoa que estava naquela posição de estar sendo apedrejada. E quanto que a gente faz isso no dia a dia, de fazer isso? Às vezes a gente entra nessa coisa de julgar e avaliar e condenar, sem nem saber de onde está vindo, de onde vem a história daquela pessoa, o que exatamente leva ela a ter aquela atitude. Então, esse exercício, que foi isso que esse estudo trouxe para mim, como a Lina comentou, desse autoconhecimento, de parar e perguntar assim, de onde está vindo aquela reação?
Da onde aquilo veio? Será que ela não está com alguma coisa mais complicada? O que está acontecendo por trás disso? Então, esse convite é fantástico, da gente parar e pensar, eu estou sendo juiz, né? Estou condenando, já tenho uma sentença inteira diante do quê? De quanto tempo em convívio com a outra pessoa? Às vezes é em uma hora a gente consegue fazer tudo isso. Às vezes leva talvez uma vida inteira, mas acho que é essa abertura de visão de que a gente pode ter o controle da nossa reação, sempre. E isso vai trazer a paz, que é o convite que ele fala, é quando os espíritos dizem que quando a gente consegue exercer a indulgência, a paz, ela fica com a gente. Porque você para ali, né? É uma reação. Muitas vezes, se você não reage, aquilo acaba ali. Então, houve uma ação, você reagiu, pode piorar muito mais aquele momento. Né? Então, uma pergunta, vocês acham que a indulgência ajuda a confiança no próximo? Bom, com esse estudo, para mim, com certeza. Primeiro porque ajuda nesse processo que Estela comentou agora de autoconhecimento, ele ajuda no sentido de tentar compreender, né? Essa empatia de me colocar no lugar do outro. Só nesse esforço, isso já aumenta a minha confiança no outro, porque eu vou me abrir para novas possibilidades, vou me abrir para a possibilidade da vida do outro, como foi a vida dele, o que o trouxe até aqui para ser o que ele é. Só isso já vai aumentar a confiança que eu tenho nele. O que é que vocês acham? Bom, eu não diria que a palavra seja confiança. É confiança? Porque confiar no outro é você confiar que, a partir da sua capacidade de ser indulgente e tolerante, o outro vai mudar. E aí eu terei confiança na próxima atitude dele, entendeu? Eu não tenho confiança, por exemplo, um homem que mata o outro, ele é um assassino, né? Ele é capaz de matar. Eu compreendo isso, eu compreendo essa inconsciência dele, mas eu não terei confiança de estar com ele em lugar nenhum, que eu tenho que, pelo menos, eu não vou contrariá-lo de jeito nenhum, porque se ele vier me assaltar, eu dou a bolsa. Eu digo assim, a gente olhar o outro e ver a incapacidade do outro de ser bom, né? Ele é bom no íntimo, mas ainda é incapaz de exercer a bondade, né, de exercer o respeito à sociedade. Então, enquanto ele não sabe isso, ele mata, ele fere, ele agride, né? Então, lógico, eu não quero ficar muito perto dele, não. Eu só quero, assim, chegar na hora para poder... Talvez, assim, a confiança... Talvez eu não tenha entendido direito a confiança no próximo. Eu entendi a confiança de que ele vai conseguir chegar a ser indulgente. Ele diz que a indulgência gera confiança no outro, né? Não em você, no outro. E aí, ele pode pegar essa atitude sua de indulgência e construir já uma melhoria na vida dele. Puxa, fulano não se magoou, não está me julgando, pelo contrário, está compreendendo a minha atitude errada. Então, isso fazer com que motive a pessoa a realmente se melhorar, né? Nesse livro que a gente fez esse estudo, acho que isso, Lena, está no livro do Emmanuel, de Chico, falando sobre a indulgência. Ele fala que, para a gente pensar também na indulgência divina conosco. E ele fala assim, que cada pessoa que te busca, acho que nesse ponto do próximo, a gente lembrar isso também, olha, cada pessoa que te busca é alguém que regressa de longe para auxiliar-te na felicidade ou para auxiliar-te no aprimoramento interior que necessitas desenvolver. Então, para mim, essa parte, né, que ajuda a confiança no próximo, está ligado assim, o que esse próximo exatamente está fazendo naquele momento na nossa vida, no nosso caminho, o que ele está trazendo no nosso reajuste pessoal. Essa pessoa está vindo, foi uma indulgência divina conosco, uma oportunidade, e não necessariamente que aquela pessoa está ligada, a gente nunca sabe a história passada, às vezes ela só veio exemplificar, te trazer uma lição que você precisava, ela era só um instrumento, mas lembra que aquela situação foi colocada ali, aquele próximo está ali por um motivo. Então, se a gente trabalhar
entendendo o porquê disso tudo e como ele está nesse momento dele, na caminhada dele, e sempre eu volto nisso. Se a gente pensar que eu não quero fazer os outros que façam comigo, eu também quero que os outros façam comigo. E tenham comigo também essa mesma indulgência, essa mesma tolerância. Então, acho que vira esse relacionamento de dar e receber dessa indulgência, desse exercício, que faz com que a gente tenha essa confiança de que o próximo também está no trabalho dele, milimétrico, como diz Emmanuel, mas também estamos nisso. Esse convite de quem está caminhando junto. E lembrando que estamos na escola. Então, na escola, todo mundo está no lugar certo, na hora certa. A gente, às vezes, costuma dizer, eu estava no lugar errado, por isso que isso me aconteceu. Né? Naquele momento, se eu tivesse feito isso ou aquilo, mas é o momento certo e a hora certa para a gente praticar alguma coisa. Né? Então, eu entendi agora a questão da confiança. Então, esse exercício de indulgência que a gente faz com o outro vai fazer com ele mesmo através de outro, e as chances vão sendo nos dadas, né, ao longo da vida. Sim, lembrando também que o ser indulgente não nos faz cegos ao que está acontecendo ao nosso redor, não é? Se existe alguma coisa que não está correta ao nosso redor, ou alguém que não está agindo corretamente, não quer dizer que nós vamos estar cegos a isso quando somos indulgentes, e nem coniventes, não é? Jesus não foi conivente com nenhuma situação corrupta que existia em volta dele. Ele sempre foi firme e forte na sua crença e na sua bondade e na sua justiça. Então, eu acho que entender que Deus, que existe a lei de justiça, né? Então nós temos que fazer o nosso dever, é de misericórdia, qualquer coisa que nós fizermos vai ser nosso, né? Qualquer coisa de bom que nós fizermos vai ser nosso advogado em toda parte, como diz Emmanuel, e é também de amor. E o amor não quer dizer que a pessoa que ama vai permitir que o outro faça tudo que a pessoa quer, não é? Os pais não permitem que os filhos façam tudo que eles querem, muito pelo contrário, limitam, aconselham, tentam controlar aquilo que, dentro daquilo que encontram ou que sabem ser o melhor. Nós vamos tentar fazer o melhor pelos nossos filhos, sem permitir que eles saiam desregrados por aí, sem uma lição na mão, sem uma coisinha uma vozinha na consciência, toda vez que vai fazer alguma coisa, tá lá a mãe lá falando no ouvido. Somos assim. Né? Por isso que, ainda lembrando da escola, o núcleo familiar é o primeiro, né, círculo que a gente tem, que a gente pode exercitar tudo o que quiser. Então, essa indulgência, inclusive, dentro da família, dentro do filho pequeno e não do adolescente, tudo isso a gente pode ter como parâmetro. Junto à família, mas no vizinho eu já não sou indulgente. Eu ajo com indulgência com a minha família, dou todas as desculpas e explicações, agora com os de fora, não, né? Então, são as coisas, assim, do dia a dia que a gente tem que ficar bastante atento, porque a indulgência não está longe de nós, e a gente tem esse engano de achar que as imperfeições, as virtudes estão muito longe. Elas não estão, elas podem ser praticadas todos os dias, né, com os mais próximos, que aí é que é bacana. Os espíritos falam para a gente que não significa que a gente vai fechar a nossa mente, né, a nossa percepção para os erros alheios. Mas o convite dessa indulgência é assim, apesar de ver esses erros alheios, que a gente possa suavizar as nossas críticas e as censuras, né? E, ao mesmo tempo, destacar os aspectos positivos. Então, é óbvio que você não vai ser conivente com aquilo que está errado, né? Uma pessoa que faz um roubo, faz alguma coisa realmente que você não pode estar conivente, um assassinato, claro, é óbvio que não. Mas esse entendimento do lugar que ele está, e sabendo que isso ele está no caminho dele de evolução, que ele está errado sim, mas que você pode, dependendo, você conseguir falar para a pessoa com a verdade e, ao mesmo tempo, tirar daquilo o lado bom, né? Então, muitas vezes, quando a gente, às vezes, olha para uma mãe mais severa, brigando com o filho no estacionamento, a gente viu aqui alguns vídeos, mãe estapeando criança dentro do carro no estacionamento, e você, óbvio que você não vai ser conivente com uma situação de espancamento daquela criança nunca, né? Mas aí você começa
tentar fazer um pouco o exercício desse entendimento, assim, o que é disso tudo? O que ela estava passando? Por que chegou nesse ponto? E ressaltar, sei lá, a Marisa brinca às vezes, antigamente fazia isso com 10 filhos, hoje faz com um. Quer dizer, o quanto que a gente não tem essa visão de progresso, que é óbvio que está errado. Ninguém fala para a gente ser conivente e fala, não, continua, bate mesmo, mata mesmo, né? Só para deixar claro que a indulgência, ela está muito além disso, ela está uma visão mais de eternidade mesmo, de evolução, de virtude, de exercício diário nela. É um pouco do que eu penso, assim, disso. Sim, e acho que aí chega no título da nossa palestra, que sou eu intolerante, né? Essa mistura que Marisa falou, a gente pensa que a virtude está longe, mas nós somos essa mistura, nós não somos bons ou maus, nós somos bons e maus, né? Em algumas coisas nós já estamos um pouquinho melhorzinho, outras a gente está um pouquinho piorzinho, mas estamos numa jornada de aprendizado, estamos numa jornada de evolução. E essa mistura de sermos um pouco indulgentes, sermos intolerantes ainda, existe existe no nosso dia a dia, né? Existe nas pequenas coisas. Então, esse trabalhar conosco mesmo, que acho que são o que as lições vão trazendo para nós. Olha, presta atenção, né? Na hora que você levanta, você está levantando como? Você está acordando como? Você está abrindo os olhos, agradecendo que você consegue ver, né? Ver a beleza do espiritual, do amar a Deus, que é olhar para a sua volta e ver a criação e as criaturas como presentes divinos que estão à nossa volta. Então, quão revoltada eu estou acordando, quão intolerante eu estou levantando, ou quão indulgente eu estou sendo com as coisas e as pessoas que estão à minha volta. Então, nós somos essa mistura o tempo todo, né? Emmanuel vai dizer que todos nós espíritos imperfeitos, ainda na evolução da Terra, reclamamos o quê? Compaixão uns dos outros, mas nem sempre nós sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados desses recursos. A gente nunca sabe quando é que a gente vai precisar disso. A tolerância do outro, a tolerância do próximo. Eu acho que sempre, porque eu acho que nós somos verdadeiramente bons, né? Perfectíveis, estamos aí para avançar. E somos temporariamente imperfeitos, doentes, maus. Então, quando a gente tem consciência disso em si e no outro, a gente pratica conosco e diz ao outro, olha, você está temporariamente ruim, vê se acerta o passo. E às vezes a criatura vai passar toda uma encarnação e no final da vida você pode até fazer uma avaliação no que a criatura avançou, né? São aqueles milímetros que Emmanuel enxerga, né? Que Deus enxerga, Jesus enxerga, mas a gente não enxerga. Então, essa talvez seja a dificuldade de aplicar a indulgência ou ser tolerante mais vezes, né? E acho que nesse autoconhecimento a gente só vai perceber isso de algumas formas. Quando, às vezes, alguém fala para a gente, né? Puxa vida, mas você é intolerante. E aí, até você ouvir isso de alguém, você às vezes não percebe, você fala, eu? Intolerante, né? O título, Lina, eu intolerante? Eu intolerante? Eu suporto tanto, eu suporto isso, suporto aquilo, mas, assim, ou vem desse choque, desse amigo que vem, ou inimigo, que seja, mas que você escuta aquilo, você fala, nossa, peraí, deixa eu fazer isso mesmo, e começar a se perceber, ou então, é numa busca que você realmente está se percebendo, não estou em paz, mas por que eu não estou em paz? O que acontece que parece que eu estou sempre brigando, parece que eu estou sempre em conflito, todo mundo que eu encontro discuto, todo mundo que eu vejo sai uma discussão. Eu falo uma coisa, nossa, a pessoa já perdeu, a pessoa perdeu a paciência comigo porque eu falei um assunto. Então, essa busca desse autoconhecimento, que eu acho que é o convite da indulgência, é assim, vamos parar e pensar como que a gente está sendo, a gente está conseguindo fazer esse caminhar. E nesse livro, depois a gente vai passar o nome do livro para vocês, mas tem uma coisa chamada Fórmula do Progresso, que eu achei assim fantástica. A pergunta de $1 milhão:
Como adquirir a tranquilidade perfeita se não são anjos, né? Vocês não são anjos, e como evitar, perdoem aos anjos que já estão aqui, né, Marisa? Eu estou falando para quem não é anjo ainda. Como adquirir a tranquilidade perfeita se não são anjos e evitar permanente desequilíbrio? Sair desses instintos que puxa, é tudo que a gente quer, né? Como fazer essa tranquilidade? Então, eles falam que tem que entrar em função a coisa mais importante, né? Para quem tem esse senso de uma aspiração de uma vida superior, a nossa vontade. Então, para conseguir sair desse ciclo, a gente tem que ter uma vontade. Então, eles dizem assim, à medida que você tem uma vontade, que você está buscando uma lição, você está procurando um aperfeiçoamento, eles dizem que toda elevação do aprendiz resulta de menos erros e mais acertos nas experiências e lições que lhe cabem, através de testes múltiplos. Então, tá ok. É aí que a gente vai conseguir fazer esses exercícios múltiplos, errando menos, acertando mais, mas esse vai e vem para a gente conseguir chegar nessa parte desse progresso e entender, e fazer essa pergunta, puxa, eu sou mesmo intolerante? Onde é que eu estou? Por que eu quero procurar essa paz? O que eu posso fazer em mim, já que eu não vou mudar o outro? É isso, esse exercício da intolerância traz isso. Um pouco que você consegue, um pouquinho, de ouvir a outra pessoa e não reagir, ser indulgente com aquilo, te traz uma paz indefinível. Isso porque foi assim a semana inteira. Eu estou falando porque, à medida que eu fui começar a estudar, as situações apareceram e eu errei, eu acertei, e aí desse balanço todo, eu não sei ainda onde é que está o balanço, mas a questão é a gente continuar essa caminhada como aprendizes. Um dia vai ser melhor, um dia a gente vai conseguir falar, né? Outro dia a gente não vai, e perceber, puxa, hoje eu não consegui, mas eu estou no caminho. A Rosana colocou aqui, nós justificar, assim, pensar na evolução nossa de cada dia sem julgar. É isso aí, Rosana. É isso. Exatamente isso. Eu penso... tá. Se amar seria um caminho para a tolerância? O auto-amor seria um caminho para a tolerância? O que vocês acham? É lógico. Porque se você se ama, você é tolerante com você. Se você é tolerante com você, automaticamente será com o outro, né? Agora, eu acho que o erro e o acerto vão fazer parte, né? A gente não vai acertar o tempo todo, e isso é bom, porque senão a gente vai sempre achar que está acertando, e o grande lance que eu acho é errar e saber que errou. Reconhecer esse erro já, encarnado, porque normalmente encarnado a gente acha que não erra, que sempre o outro erra, mas a gente não erra. Então, esse reconhecer que errou é muito bom, né? Intolerância, assim, como o caminho da paz. Isso achei muito, muito interessante quando o Emmanuel coloca isso. Como ser tolerante gera paz. Né? Você, às vezes, no momento que... Quantos momentos que não sai aquele... Eu brinco, que sai aquele dragão de dentro da gente soltando fogo, e a indulgência, ela é a água, né, que vai apagando, a tolerância vai fazendo a gente controlar esse dragão indomável. Você fala, mas por que eu estou julgando ele, se eu, talvez, na posição dele, fizesse muito pior? Se eu não soubesse tudo, se eu não soubesse o que eu sei hoje, e eu sabendo o que eu sei hoje, ainda faço isso, ainda deixo esse dragão sair, né, e queimar tudo que está à minha volta, causar mágoas e dores em pessoas que estão à minha volta, geralmente família, né, coitado do marido, que tem que aguentar, e muitas vezes sofrer as queimaduras, mas, então, com tudo isso que eu sei, ainda deixo isso sair, ainda falta essa indulgência, essa tolerância. Então, como essa tolerância cria paz, né? E a falta dela, quanto ela cria desconforto. Eu acho que esse auto-amor também, o que ajuda a indulgência com a gente, é também entender a posição que a gente assim, entender assim, como seres imperfeitos, né? E que a gente está precisando melhorar, que a gente vai estudar, a gente vai trabalhar, a gente vai servir,
Mas lembrar também uma coisa que chamam nos Estados Unidos de técnico do dia seguinte. Né? Na segunda-feira, todo mundo sabe exatamente como é que o time tinha que ter jogado, qual jogador tinha que ter saído, toda a estratégia do jogo. Na segunda-feira, a gente sabe tudo do jogo que aconteceu no domingo. Então, assim, olhar para a gente com esse olhar também. Eu não posso hoje me condenar e não ter indulgência comigo mesmo, se a gente também não parar para pensar, minha visão, né? De olhar para trás com essa indulgência com a gente mesmo, se aceitando como essa imperfeição, se aceitando como um ser que está em evolução, e que naquela época, naquilo que você fez, esse auto-perdão, que a gente está junto com o auto-amor, entender que aquilo foi feito mediante daquilo que você tinha de recursos, e que agora você está conseguindo ter uma imagem melhor. Então, se aceitar como esse ser imperfeito, e saber que a gente é perfectível, e trabalhar nisso, é primordial, para a gente conseguir estender isso ao próximo, né? E eu fiquei pensando numa historinha que eu ouvi, acho que foi a Nath Guimarães que contou, que isso me ajuda muito, me ajudou muito quando eu ouvi. E é assim, né, se você está no ônibus, ou se você está num lugar muito cheio, e alguém pisa no seu pé, a sua primeira reação é virar e falar, poxa, olha, né, não está olhando meu pé aqui? Como você não me viu aqui? Mas se você virar e aquela pessoa tiver uma deficiência visual, e tiver com um óculos escuro e com uma bengalinha, e realmente ela não tem condições físicas de ter visto você jamais vai conseguir virar e gritar com aquela pessoa, você não me viu aqui? Porque é óbvio que ela não me viu ali. Então, se a gente estender isso para as questões né, da gente com a gente mesmo, porque a gente faz isso com o outro, mas o outro com a gente, acho que é sempre assim, ser mais severo mesmo com a gente, o que a gente faz? Mas pensar nisso. Às vezes, eu sempre falo para minha filha, as deficiências, elas não são só físicas. Às vezes, algumas deficiências, elas são vistas, mas outras estão muito internas, ainda são do espírito. Então, aquela cegueira que você vê, que aquela pessoa, fisicamente, ela não te viu e ela pisou no seu pé, você ficou tão irritado, mas a partir do momento que você entende isso, vem aquela desculpa, puxa, mas é verdade, como que ele não tem aquela capacidade para me ver? Mas essa cegueira, ela pode ser espiritual também. Se aquela pessoa fez aquilo para a gente, se a gente lembrar assim, puxa, peraí, será que ela está... Onde é que está a deficiência visual dela? Será que é isso? Será que... Então, nesse momento, ela não percebeu? né? Então, isso também é um exercício que me trouxe muito real, assim, quando você olhar para a situação, quando você estiver naquela situação de ter que usar de indulgência, lembrar um pouco disso. Com quem a gente está lidando? O que é que está, o que não está por trás dessa história toda? Eu acho que é uma ferramenta que me ajuda a se pensar. Né? Com certeza, a autoindulgência, né? O Tadeu está perguntando, quando a gente reconhece o erro e sofre, isso é auto-perdão? O que você acha, Lá? Não, eu acho que não deveria sofrer quando reconhece o erro, né? Quando reconhece o erro, a gente tem que ficar muito contente, porque poucas vezes nas nossas vidas a gente já fez isso. Então, quando a gente consegue fazer isso com consciência, né? Não com pena de nós, nem querendo sabotar nada, mas reconhecer mesmo, puxa, eu poderia naquele momento ter feito isso ao invés daquilo. Né? Você vê claramente as situações e vê o que poderia ser feito. E joga isso para o posterior. Depois, a partir de agora, eu vou pensar duas vezes, ou quando coisas similares acontecerem, eu já sei, porque realmente é melhor isso do que aquilo, e buscar se desculpar, né, com as pessoas, caso elas queiram desculpas. Se não quiserem, também o azar é delas. Você já se desculpa, desculpa o outro, e acabou, né? Porque uma coisa que eu lembrei, que a tolerância, ela, além de tudo, ela aproxima a gente. Então, quando a gente é tolerante, mesmo que a gente faça alguma coisa que feriu o outro, aquilo não foi verdadeiramente, não foi de propósito. Às vezes né, faz parte da prática, do treino. É assim mesmo. A gente vê agora a intolerância já está tão assim, esgotada, que a gente vê essa pandemia chegar para colocar, nivelar todo mundo. Então, a gente se vê todos com os mesmos problemas, né? Vivendo as mesmas situações, vivendo as mesmas perdas, os mesmos ganhos. Então, é tão bacana isso, né? Quer dizer, uma intervenção divina que faz você ver o outro igual a você. Porque antigamente o branco tinha um tipo de sofrimento, o negro o outro, né? Quem tem intolerância de raças, nunca vai achar que o inferior
é igual a você, que era superior antigamente. Então, é bom esses nivelamentos de vez em quando, para que a gente possa olhar para o outro, que antes a gente não conseguia, né? Nem talvez sentir, que não conseguia olhar, quanto mais sentir. Agora a gente já vai para outro step, isso é muito bom, né? Tem um texto de Emmanuel que fala sobre visão, e acho que isso fala, né, completando o que Estela falou, que você falou sobre o auto-perdão, que Emmanuel fala assim, a visão não é exclusivamente dos olhos, refletir é ver com a consciência, imaginar é ver com sentimento, e calcular é ver com raciocínio, e recordar é ver com a memória. Então, a visão é propriedade vasta e complexa do espírito que se amplia e se enriquece constantemente a todos os momentos, à medida que poderes e emoções se desenvolvem e aperfeiçoam. Então, conforme a gente vai se desenvolvendo, nós vamos vendo coisas, e muitas vezes a gente, com essa questão do auto-perdão, como a Estela falou, pode ser que naquele momento que a gente cometeu o ato, para nós nem percebíamos que não era uma coisa boa, né? E aí, com o tempo, conforme nós crescemos, opa, aquilo lá não foi bom. Então, eu vou ter que me perdoar e vou ter que voltar lá e reparar da forma que for possível, né? Todo equívoco, todo engano, ela nos leva a infringir leis, né? As leis de Deus, que a gente sabe que infringe, tem que sofrer a consequência dessas infrações. Mas a gente sabe que à medida que a gente vai notando os nossos equívocos, reconhecendo eles mais ainda, isso faz com que a gente vá ampliando a consciência, né? E o projeto é esse, né? A proposta é essa, é criar essa consciência mais próxima, mais aberta, mais real, mais firme e agindo através de uma forma mais consciente de ver a vida, que a gente vai conseguir errar menos, ter mais produtividade do que, né, erros. Então, eu acho que nessa pergunta, eu fiquei pensando na pergunta do Tadeu, né? Essa questão do sofrer, né? A gente ainda tem essa concepção, talvez, que o sofrer, que aquilo, né, que é opcional, a dor, né, e o sofrimento, ele é opcional. E às vezes, eu caio muito para essa linha mais do sofrimento do que da dor. Então, talvez a gente também tenha essa visão, essa indulgência com a gente mesma, de olhar, sair um pouco, né, olhar para a gente também um pouco de fora e pensar assim, eu estou sendo muito duro e isso está me fazendo sofrer, ou é uma dor? Como eu vou trabalhar? Eu não sei se eu estou conseguindo expor para vocês o que eu estou tentando dizer, mas, assim, a gente pode fazer com o sentindo a dor ou sofrendo. Que a dor pode ser mestra, né? Oi? Que a dor pode ser mestra, pode ensinar. Isso, então talvez, se for nesse sofrimento que a gente vai aprender o auto-perdão, ok, é uma parte da lição da escola que a Marisa falou. Então agora a lição vai ser com esse sofrimento que você pode ressignificar ele e não levar como sofrimento, mas como um aprendizado e aprimar, colocar de novo o seu barco no rumo e navegar, entendendo aquele momento. E aí, assim, esse auto-perdão vai ajudar, às vezes com sofrimento, às vezes com dor. Eu acredito que são alternâncias que vai ajudar nesse auto-perdão. As experiências, os estudos, a vontade de melhorar, a vontade de fazer melhor de novo, entendendo que nós estamos em evolução e que a gente vai errar, mas vai acertar, e que faz parte, que a gente tem que buscar esse processo. Foi um pouco nisso que eu fiquei pensando quando o Tadeu pôs a pergunta dele. Obrigada, Tadeu. E acho que ele fala que sofrer por arrependimento não repete o erro. Quando eu acho que isso, essa questão do repetir o erro, né, voltando para muitas vezes a gente pensa que cometi entendi e não vou fazer mais.
E nesse ponto a gente vai ter que ter muita indulgência conosco mesmo, porque nós vamos repetir, às vezes, os mesmos erros, às vezes com a mesma pessoa, na mesma situação, às vezes com outras pessoas em situações diferentes, porque às vezes são tendências, são fraquezas que a gente está trazendo conosco por várias vidas. E pode ser que a gente não consiga em uma instalada assim, já conseguir mudar. Então, nós vamos ter que ser muito indulgentes conosco mesmo nessas situações também. Ao mesmo tempo que a nossa vontade coloca o esforço para a gente mudar. Pode falar. O aprendizado do amor é a finalidade das vidas, né? A gente vem fazendo esse burilamento e acordando a consciência para o amar a Deus, amar ao próximo, amar a si. E o sofrimento faz parte do burilamento, né? É aquele cinzel que Joana fala, né? Que vai lapidando o diamante e aquilo deve doer, né? Na hora de tirar aquela casca grossa de cima, dói. Mas esse sofrer bem, né, o bem sofrer, como tem no Evangelho, é que a gente lembra das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas o aflito que será consolado é aquele aflito que já compreende a dor, a necessidade da dor, porque ela está ali, né? E quando a gente entende a dor, a gente sabe que ela está ali, daqui a pouco ela vai sair assim que consigamos envolvê-la no processo do amor. Só que, como Lina disse, não é às vezes numa vida, e às vezes a gente é muito apressado. E essa é a dificuldade, às vezes, também de desculpar o outro, né? Que a gente não desculpa nós mesmos, nos sabotamos, nos colocamos num pedestal de que está tudo bem conosco, e não está. Então, a gente sempre tem que olhar todos as boas coisas que a gente faz na vida, lógico, com louvor. Não tem que nem, não, você é tímido, não, dizer, puxa vida, olha, eu consegui isso, consegui aquilo. A gente tem que dizer a si mesmo que aquilo tem um valor grandioso, um ponto positivo, uma ação positiva, tem que ser reconhecida, né? Se não for reconhecida, a gente não marca. Eu gosto muito dessa coisa de marcar o que é bom, porque a gente só lembra do que não, né, do que é negativo. E o que é bom, às vezes, cai no esquecimento. Não, eu fiz isso, foi bom, vou marcar. E aquilo ainda está também na minha estante das aflições para eu poder dar conta, porque senão a gente se sabota. Essa é, talvez, Lina, esse parâmetro que a gente tem que ter, né? De que não estamos completos ainda. Não. Olha aqui, Marta, a gente, quando estava estudando, você colocou esse trecho no nosso estudo, eu anotei, porque eu também achei fantástico. Manuel fala assim: notei que ontem se me fez a maior intemperança mental diante dos outros, mas observando semelhante deficiência, posso hoje retificar-me a ser menos agressivo à frente dos meus irmãos de experiência a caminho. Eu achei assim, é tão bonito porque é isso, né? Resumidamente, a gente vai entender que a gente notou essa insegurança, né? Primeiro a gente nota, o caminho é do autoconhecimento. Primeiro a gente nota, ou alguém faz a gente notar, né? Alguém fala, olha, você está sendo intolerante. Mas assim, esse notar, esse perceber o que aconteceu. Então, ele percebe que alguma coisa, né? Uma intemperança mental, alguma coisa aconteceu. Aí, a segunda parte ele fala, mas observando, aí já não é mais vontade, já está observando essa semelhante deficiência, ele pode fazer o quê? Retificar. Então, a gente nota, a gente observa, depois a gente retifica e entende que a gente tem que ser menos agressivo à frente do quê? Dos meus irmãos de experiência. Nós somos irmãos de experiência. Ou seja, entender que aquele atrito, aquele contato está acontecendo porque a gente é irmão de caminhada. Então, nessa toda, achei muito bonito esse despertar, esse notar, essa observação e da retificação daquilo que a gente faz, né? Reposicionar daquilo que a partir do momento que você desperta, que você percebeu, você tem que fazer alguma coisa com aquilo e participar da lição, né? Participar desse processo mais consciente. Eu acho que essa caminhada dentro do espiritismo que a gente escolheu fazer, tem que valer a pena essas coisas, entendeu, Estela?
é a gente voltar a isso. Eu tinha uma coisa que eu entendi plenamente quando eu comecei a estudar o Espiritismo e a me ver dentro de algum processo que eu gostaria de passar, me reconhecendo, que não é fácil, né? Não é fácil a gente dar esse mergulho e se reconhecer, não, é terrível. Acho que eu vou sair da vida ainda fugindo do closet, porque tem que ser closet ou lavabo para você poder entrar e ficar, né, preso ali. Mas, por exemplo, quando eu era criança e adolescente, eu li Poliana, não sei se vocês leram aquele livro Poliana e Poliana Moça, né? E Poliana jogava o jogo do contente. E na época que eu lia esse livro, eu dizia, puxa vida, como é fácil. Eu estudava em escola de freira e achei aquilo fantástico. Eu digo assim, quer dizer que se a gente vê tudo de bom em tudo, a gente vai conseguir ser uma pessoa boa, né? Não vai sofrer, mas o meu projeto era assim, era fazer aquele jogo do contente e não sofrer, né? E porque eu tive uns sofrimentos muito cedo, então eu achava assim, o jogo do contente vai me livrar de tudo. E graças a Deus caí no Espiritismo para compreender que não é bem assim. Tem que se fazer o jogo do contente e sofrer bem. Sofrer aproveitando essa aflição, porque seremos consolados, nessa certeza de que existe uma consequência quando você encara a si mesmo, vai assim, né? Buscando se perdoar das coisas. Então, é todo um processo que só dá certo, é como Joana disse, só dá certo assim, quando você faz com você e com o outro, com você e com o outro. Então, não adianta se isolar para fazer sozinho e sair de lá um diamante brilhante e maravilhoso. Aí era o jogo do contente, isoladamente, que eu imaginava, né? Você tem que conviver, tem que se atritar, nem que seja de máscara, nem que seja virtualmente, mas você tem que ter choques. O choque é que vai fazer a gente brilhar, né? Vá, amiguinha, agora é você. Nós estamos chegando aqui para a conclusão, né, para o final. A Estela trouxe para a gente um texto de Emmanuel para dividir conosco aqui. Eu queria dividir, porque eu achei esse texto no Pão Nosso. O título é Entendamos Servindo. Eu peguei essa parte finalzinha, porque eu achei que ela é bem bacana para a gente, né, trazer, como sempre, Jesus como nosso modelo, é o ponto de referência. A gente vai pensar assim, tá, mas quem que fez isso que deu certo? Né? Me mostra alguém que fez isso que deu certo. Jesus deu certo. Então, para mim, ele é o maior exemplo que a gente pode trazer de alguém que fez e mostrou que pode fazer. Então, esse texto é Paulo dizendo, é uma carta que ele escreve a Tito, e ele fala, agora eu vou ler o texto, escrevendo a Tito, lembra as próprias impressões, Paulo escrevendo a Tito, ele fala, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, contando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos à tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou como promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Jesus foi, né? Ele não foi, ele não estava na promotoria da acusação. Pelo contrário, ele estava na tribuna do sacrifício. E é fantástico pensar nisso, me dá assim uma emoção de pensar nessa caminhada do nosso querido irmão maior, Jesus, dele ter feito isso, e nunca, né, nenhum momento da fase dele, pelo contrário, né, ele chega para Maria Madalena e pergunta, quem te acusou? Cadê seus acusadores? Então, aquela passagem de Maria Madalena, ela é muito profunda e muito atual, porque é isso, a gente está sempre pronto, cheio de pedras, para atirar, e vai esquecendo, né? Fica com a nossa trave no olho, não presta atenção em nós mesmos, e está pronto para atirar no outro, para condenar, para fazer toda essa parte de promotoria, que não foi nunca isso que nos foi dado como exemplo. Acho que essa a lição que ficou também, assim, de olhar que eu não estou na promotoria,
Eu não fui eleita para estar na promotoria de ninguém. Não sou promotora e não estou no Tribunal de Justiça. Né? Não cabe a mim ser essa promotora, mas talvez esse convite nessa tribuna do sacrifício, que é bem profunda, e ser mais um advogado, ou seja, aquele que vai, né? Não, peraí, mas olha aqui, aquele dia ele matou, ou ele fez por quê? E tenta ajudar nesse processo a entender um pouco mais. E, claro, na justiça dos homens vai ter a punição, é óbvio, ninguém vai falar, não, tá bom, ele fez isso, então agora tá tudo, solta. Não é isso que a gente está discutindo aqui, né? Acho que está bem claro. A gente está querendo dizer mais no sentido do espírito imortal, daquilo que a gente vive, de buscar se melhorar, e não necessariamente que a gente vai ficar conivente e vai aceitar veladamente, como diz Joana, né? Que tá bom, então tá bom, faz mesmo, pisa mesmo, não vou me pronunciar. A Marina disse, vamos. Mas lembra que ele disse a forma como a gente vai dizer, o carinho que a gente vai demonstrar. Então, a gente pode não concordar, né? Está sendo tão máscara sem máscara. A gente pode não chegar a um acordo, mas aquele respeito, aquela indulgência de que cada um está no seu cada um e conseguir conviver e trazer daquilo o melhor daquela situação. Acho que esse que é o convite para a gente conseguir fazer esse exercício diário dessa escola e, no final de tudo, o mais legal, quem ganha com isso é a gente, é a paz que a gente traz para casa, com certeza. Falei demais. Pode falar ainda um pouquinho só? Não, posso me falar. Não, é que eu lembrei que esse nosso estudo, né, ele está baseado naquele BIP eterno que a gente quer botar aí no ar, né, benevolência, indulgência e perdão. E fica assim, parecendo, não sei o que o pessoal que está assistindo acha, que o perdão, quase não, a gente não fala do perdão, né? E falar de perdão também, eu acho que quando a gente começa a revolver essa terra mais profunda, o perdão eu já acho que já é a superfície macia, né, que a gente pisa. Então, eu acho que quando a gente mergulha na indulgência, na tolerância, a gente, consequentemente, o perdão vem ou não vem, como a Estela disse, né? Não há necessidade dele, porque ele já está inserido, né? Eu não perdoo nada do que eu não me magoei com aquilo, né? Então, é muito bacana mesmo, porque eu acho que até o problema da mágoa, do ressentimento, é um auto-perdão que necessita, né? Não é o perdão de ninguém para com, não é? Eu acho que quando você também, o perdão é uma virtude, quando você faz essa prática do auto-perdão nas pequenas coisas, quando vem uma maior, você já se auto-perdoa, porque estamos no processo da escola, eu sempre gosto de lembrar da escola, né, que não estamos de férias, estamos na escola, e aí eu acho que o perdão fica inserido no contexto geral do seu bem-estar, né? Acho que a indulgência como compreensão, como uma virtude de compreensão, quando você compreende o outro, você, né, perde o sentido de mágoa. Se você sabe que o outro estava fazendo, talvez com a melhor das intenções, ou o melhor que ele podia, não tem mais o que você perdoar, né? Não fica a mágoa dentro de nós, se nós compreendemos realmente o que está acontecendo no coração do outro. Voltando ao âmago, só esse restinho da família, né? Que eu comecei pensando na família, assim, como o ciclo básico, né? A nossa missãozinha pequena que nos é conferida para a gente fazer esse treino com mais eficácia. E hoje é surpreendente quando a gente vê, eu vi na televisão há poucos dias, uma cunhada que foi barriga, emprestou a barriga para a cunhada, né? A mulher do irmão, ela era cunhada da moça. Então, ela empresta a barriga, ela tem o filho, e ela tem esse filho, ela com barriga de aluguel sozinha, barriga solidária sozinha, porque a cunhada estava com o irmão dela aqui nos Estados Unidos, na época do parto, e com a pandemia demorou de voltar, e ela consolando essa cunhada para que ela participasse do parto, mesmo sem estar perto. Elas duas, uma coisa assim tão bonita, porque
cunhada tem essas coisas, né? Cunhada, às vezes, não é um relacionamento muito favorável. Eu achei tão bacana isso. E casais que eu tenho visto assim, já vi antigamente, mas agora em maior proporção, que se separam, constroem suas famílias e depois, agora com a pandemia, como eles estão fazendo para poder coordenar, né, os filhos nas visitações, sabe? Como se fosse uma família só, como se você levasse um sobrinho para ver o tio, sabe? Eu achei assim tanto comportamento positivo, quando há poucos anos atrás a gente só via atrito, todo mundo ficava inimigo de todo mundo, que eu disse, puxa, é muita coisa boa que está acontecendo, que pode aumentar em proporção, assim como a gente aumentou a parte negativa das nossas atitudes, né? Contaminando o mundo, por que não agora, né? Com o meio ambiente, com as relações, né? Com todo mundo. Vai ficar bem bacana essa era de regeneração. Eu espero que a gente possa voltar. Com certeza. Eu acho que a gente também nunca ficou tão preocupado com a saúde do outro, na verdade. Não é? Bem, a gente não estava numa pergunta, nossa, será que ele está com vírus? Será que ele não está com vírus? De repente, a gente está tão interessado se o outro está bem, porque a gente sabe que hoje, mais do que nunca, a saúde do outro depende da minha. Então, assim, se você está bem, eu também. Olha que exercício bacana de você pensar. Se você está bem, Lina, se eu vejo você bem, você, Má, me faz se sentir bem. Então, sabendo que você está saudável, ou mesmo sabendo que você não está, porque aí desenvolve o outro lado, né? Quando você tem um amigo que fala vírus, como eu tive alguns que me falaram, puxa, eu peguei o vírus, fiquei super mal em casa, não foi para o hospital, mas ficou super mal. E aí você também tem essa parte da compaixão, fala, puxa, nossa, olha só, tão perto de mim, né, podia ter sido eu, como essa pessoa está levando, eu também perguntei como você fez, o que você fez. Então, olha que a gente realmente tirar esse olhar da desgraça, do não tem mais saída, não tem mais jeito, a parte política, a parte de briga, olha só quanta coisa como a Marisa está trazendo, que essa fase, né, essa oportunidade da gente mudar, redirecionar. E antigamente eu achava assim, que todos os dias a gente tinha que renovar o pensamento. Hoje eu acho que a gente tem que renovar o pensamento a cada hora, porque assim, não tá durando mais até o dia de manhã. Vai chegar lá, mas vamos chegar lá. É o Vigiará 24/7.